Bom, gente, agora a gente vai fazer a segunda aula do capítulo 4 da disciplina de Inferência 2. Então, a gente tinha visto na aula anterior os procedimentos de escolha, né, algumas definições, função perda, risco, né? E aí a gente viu como que a gente pode minimizar o risco. Então, eu vou falar um pouco desses procedimentos. A aula de hoje eu vou falar de dois procedimentos, basicamente, que é o procedimento minimax, que é o que vocês estão vendo aqui na tela, né? Que é o assunto da aula de hoje, e eu vou falar também do princípio de Bayes. Então, eu vou falar das duas situações, né? Bom, então eu vou começar falando aqui do procedimento minimax. Bom, então o procedimento minimax, então vou explicar ele brevemente aqui, falar um pouco da definição dele. Bom, então esse procedimento minimax, ele é o procedimento, vamos dizer o seguinte, que ele protege o estatístico contra o risco máximo. Bom, qual é a definição desse procedimento? Então, dizemos que o procedimento D0 é um procedimento minimax numa classe D de procedimentos se o valor. Então, vou colocar aqui, vamos explicar aqui essa definição. Então, esse procedimento aqui ele é minimax se, vamos supor, o procedimento D0, né? Então, o que a gente faz? A gente compara o procedimento D0 contra vários outros procedimentos D. Então, vamos supor que esse D maiúsculo aqui é um conjunto de vários tipos de procedimento, que nem que a gente viu na aula passada, D1, D2, D3, D4, poderia ser até mais Ds. Poderiam ser até o D dentro de um intervalo, né? Então, esse procedimento D0, para cada procedimento D, eu vou olhar qual vai ser o SUP, o limite do risco, cada procedimento D. Então, o que eu vou fazer é pegar para cada procedimento D, vou ver qual é o risco máximo. Então, esse aqui é o risco máximo. É o risco máximo. Está um pouco grossa aqui a linha, vou deixar diminuir um pouco. Pronto, vai ficar melhor. Então, esse aqui é o risco máximo. Associado a D. Então, para cada D, eu vou ver em todos os tetas onde que está o risco máximo. Então, eu vou calcular o risco máximo para cada D. Para cada procedimento D, eu vou calcular o risco máximo. Então, o que, que eu vou ter? Eu vou ter o risco máximo do procedimento D, o D0, D1, vou ter o risco máximo do procedimento D2, risco máximo do procedimento D3. Então, para cada procedimento DI, de I até um número de procedimentos totais que eu tenho, eu vou ter o risco máximo. Então, o que a gente vai fazer entre todos os procedimentos, eu vou verificar o que tem o INF. O que significa isso? Eu vou verificar aquele que tem o menor risco máximo. Então, procedimento que minimiza o risco máximo. Então, por exemplo, no procedimento D1 e D2, D3. Então, eu vou verificar qual é o risco máximo associado a D1, o risco máximo associado a D2 e o risco máximo associado a D3. Então, eu vou escolher aquele que tem o menor risco máximo. Então, é daí que vem o nome, né, do procedimento minimax. Eu vou pegar o mínimo dentre os máximos. Eu vou pegar o menor valor dentre os riscos máximos. Vou pegar o procedimento que tem o limite mínimo entre os riscos máximos. Então, essa é a ideia do procedimento minimax, né? E aí a gente chama esse procedimento D, que seria o D que minimiza esse risco máximo, é o que a gente chama de D0, seria o D ótimo, né? Seria o D, o procedimento D, que minimiza o risco máximo. Bom, então eu vou mostrar aqui alguns exemplos, vou mostrar dois exemplos para a gente obter o risco máximo. O primeiro exemplo é o da aula passada, né? Então, da aula passada, a gente considerou a situação lá no exemplo 4.1.1, né? Então, eu tinha a moeda, queria saber se a moeda era a moeda de 1/3 ou a moeda de 2/3, e aí eu tinha 4 procedimentos de decisão, que era o D1, D2, D3 e D4, baseado no resultado do meu experimento, né? A gente tinha a decisão que a gente ia tomar. Então, eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui a
a tabela. Então a gente tem aqui a tabela da aula passada. Então o que a gente tinha aqui? A gente tinha, então os valores de θ possível é 1/3 e 2/3. Aí eu tinha a decisão D1. Então a decisão D1 era o quê? Era se a moeda fosse coroa, eu iria tomar a decisão de dizer que a moeda era aquela de 1/3. Se a moeda desse cara, o lançamento desse cara, eu iria dizer que o valor do θ, a moeda que eu peguei, é a moeda com θ igual a 2/3, ou seja, o θ é a probabilidade de dar cara. O procedimento D2 era, independente do resultado do lançamento, a moeda, eu vou decidir, né, tomar a decisão de que a moeda que eu peguei é a moeda com probabilidade de 1/3, o D3 seria o contrário, né, da D2, independente do resultado, eu vou dizer que a moeda é a moeda 2/3, e o D4 seria o inverso, né, do D1. Seria fazer a decisão inversa, né, que seria a pior de todas, né, seria se a moeda der cara, eu vou dizer que a moeda tem menor probabilidade de cara, né. Então a gente viu aqui que quando a gente comparou D1 com o D4, o risco do D4 é sempre maior. Então, o D4 sempre vai ser uma decisão pior, a função de decisão pior do que a função de decisão D1. Então, o que a gente fez na final da aula passada, isso aqui nada mais é do que um procedimento minimax. Então, o que a gente fez aqui foi escolher a função de decisão que minimiza o risco máximo. Então, a gente coletou o máximo em cada D. Então, o que a gente fez aqui seria coletar o máximo em cada D, e aí eu vou pegar o mínimo dentre esses máximos. Então, o mínimo dentre esses máximos é 1/9, que é associada à função de decisão D1. Então, nesse caso aqui, para esse exemplo aqui, o D1, né, é uma decisão minimax, porque é a decisão que minimiza o risco máximo. Então, seria a melhor decisão que a gente pode tomar. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo agora, um pouquinho diferente, agora para variáveis contínuas. Então, a função de decisão é contínua e o θ também é contínuo. Então, aqui, suponha que eu tenho aqui uma única observação. Eu tenho aqui uma única observação de uma variável aleatória x, com distribuição de Poisson com parâmetro θ. Então, o espaço paramétrico, agora o que vai mudar aqui? Algumas coisas vão mudar. Então, nesse caso aqui, no exemplo da moeda, eu só tinha 2 θs. O θ era 1/3 ou 2/3. Então, o θ aqui, eu estou considerando que o meu espaço paramétrico agora é um intervalo. Então, no caso, a situação mais comum vai ser trabalhar com isso, né? Então, o θ, eu vou olhar dentro de um intervalo. Bom, então considere agora outra coisa também que vai mudar um pouco, a classe das funções de decisão D, eu vou colocar aqui, a classe das funções de decisão D vai ser igual a dx é igual a c vezes x. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter, em vez de ter um D1, D2, D3, D4, eu vou ter um D, vou chamar de D, c de x, fica melhor, é igual a c vezes x, onde c é uma constante. Então isso aqui é uma constante que é qualquer valor positivo. Então aqui o c pode existir infinitos cs, posso ter a função do decisão considerando c 0.1, 0.2, 1.1, 1.2. Então c pode ser qualquer valor dentro desse intervalo. Bom, outra coisa que a gente tem que definir também é a função Pedro. Então o enunciado ele colocou essa função Pedro aqui. L de θA é igual a θ menos A ao quadrado sobre θ. Então essa vai ser a minha função Pedro. Θ menos A ao quadrado sobre θ. Então esse A aqui vai ser a minha função de decisão. Então esse A aqui vai ser C vezes X. Bom, então o que eu quero aqui é escolher qual C que torna o meu risco o menor possível. Então qual C seria um procedimento minimax. Então o que eu tenho que fazer é calcular
a função risco. Então, a gente vai agora calcular aqui a função risco. Eu vou abrir aqui o caderno. Então, vou calcular aqui R de θ D é igual a esperança GL de θ D. Então, o risco é a esperança da função perda. O risco é a esperança da perda. Então, o que é a função perda? A função perda é o quê? Então, aqui é sempre a esperança com relação à variável x, né? No caso, x é a distribuição de Poisson com parâmetro θ. Então, isso aqui vai ser a esperança com relação à variável x. E aí eu vou escrever a função perda aqui. Então, a função perda, ela vai ser esperança de θ menos a decisão menos cx ao quadrado sobre θ. Então, essa vai ser a minha esperança da perda. Então, estou calculando o risco, né, que é a esperança da perda. Bom, então, esse valor aqui eu posso abrir o quadrado. Uma coisa que eu posso fazer, essa esperança é com relação a x. Então, tudo que não depende do x, eu posso passar para fora da esperança. No caso, o θ, esse θ aqui no denominador, ele não depende da esperança, ele é uma constante com relação à esperança. Então, eu posso passar ele para fora como sendo uma constante. 1 sobre θ, eu vou colocar a esperança de x da função θ menos cx ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 1 sobre θ, agora a esperança com relação a x, eu vou agora θ menos cx, esperança de θ menos cx ao quadrado, eu vou abrir o quadrado para calcular essa esperança. Então, o quadrado disso aqui vai ser o quadrado do primeiro, θ ao quadrado, menos 2 vezes cx, vezes θ, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é c ao quadrado, x ao quadrado. Bom, então esse primeiro θ aqui, ó, a esperança desse termo aqui vai ser a esperança da soma é a soma das esperanças. Então isso aqui vai ficar 1 sobre θ. Vou colocar aqui tudo em evidência. Então o primeiro termo, esperança de θ ao quadrado com relação a x, o θ ao quadrado é o constante. Então ele passa aqui para fora da esperança. Agora a esperança desse segundo termo, o que não depende do x aqui? O que é constante? É 2cx, 2cθ, né? Menos 2cθ. Vai ficar menos 2cθ. Esperança de x, então x eu não posso passar para fora da esperança. Esperança de x, mais a esperança desse termo aqui. Então o c ao quadrado é constante, eu posso passar para fora. Vai ficar c ao quadrado, esperança de x ao quadrado. Então a gente tem que calcular agora essas esperanças aqui. Então se eu tenho x é uma Poisson, então o que disse no enunciado? X, vou colocar aqui, vou colocar em outra cor para diferenciar. Então o que eu tenho no enunciado? Olha só, eu tenho aqui x é uma Poisson θ. Então se x é uma Poisson θ, vocês podem olhar lá no mapa astral das distribuições que a esperança da Poisson ela é θ. Então se a esperança da Poisson é θ, eu já resolvo isso aqui, ó. Então eu sei que isso aqui é θ. Bom, quanto que é a esperança de x ao quadrado na Poisson? Então o que eu tenho na Poisson? Eu tenho uma coisa bem interessante na Poisson, que é a esperança igual à variância. Então eu vou ter que a variância de x também é θ. Mas só que eu não quero nem a esperança nem a variância, eu quero a esperança de x ao quadrado.
Então a gente lembra aqui, eu vou lembrar de probabilidade, que esperança de x ao quadrado é o quê? É a variância de x mais a esperança ao quadrado de x. Então isso aqui vai ser θ mais θ ao quadrado. Esperança de x, né? Θ eleva ao quadrado, fica θ ao quadrado. Então isso aqui vai ser θ mais θ ao quadrado. Bom, então como é que fica aqui a função risco? Então vai ficar 1 sobre θ, aí eu vou ter θ ao quadrado menos 2c θ vezes θ, né? Θ vezes θ, mais c ao quadrado, aí c ao quadrado fica o quê? Fica θ mais θ ao quadrado. Bom, então a gente percebe aqui que tem, na maioria dos termos aqui tem θ ao quadrado, né? Então tem θ ao quadrado aqui, ó. Θ vezes θ tem θ ao quadrado e tem θ ao quadrado aqui. E aqui tem θ também. E aqui está dividindo por θ, então a gente pode cortar os θs, para ficar mais fácil. Esse θ aqui, multiplicando por θ ao quadrado, fica só θ. Divide esse θ, multiplica por esse, né? Cancela um dos θs. Esse θ aqui vai embora, né? E esse θ ao quadrado fica só θ. Então, como é que vai ficar a nossa função risco aqui? Eu vou colocar aqui a parte que não depende do θ em evidência. Então, a única coisa que não depende do θ agora é o c ao quadrado. Ficou c ao quadrado mais θ. Então, no caso aqui, θ, isso aqui é 1, né? 1. Então, nesse primeiro termo, θ está multiplicando por 1. Esse termo aqui. Aqui o θ está multiplicando por menos 2c. Menos 2c. E esse aqui vai ficar, o θ está multiplicando por c ao quadrado. Mais c ao quadrado. Então vai ficar c ao quadrado mais θ. Opa, deixa eu botar o θ aqui antes de colocar o θ em evidência. C ao quadrado mais θ. Então eu vou colocar aqui em evidência, né? Então vocês percebam aqui que, olha só, isso aqui é a mesma coisa que c menos 1 ao quadrado. Então, se eu fizer c menos 1 ao quadrado, vai dar exatamente isso. É como se eu estivesse abrindo o c menos 1 ao quadrado. Então, c ao quadrado mais θc menos 1 ao quadrado. Bom, então, o risco, ele ficou uma função de θ. Então, a pergunta que eu faço é: qual o valor do c que minimiza o risco? Qual o valor de c minimiza o risco máximo? Então essa vai ser a pergunta. Então a gente pode perceber que o θ é qualquer valor entre 0 e infinito. Então, nesse caso aqui, se o θ for para infinito, o que acontece com a minha função risco? Se o θ for para infinito, a minha função risco vai para infinito também, porque é infinito multiplicado por um termo constante, né, positivo, porque está elevado ao quadrado. Então, o θ ele vai para, a função risco vai para infinito.
só existe uma única situação onde isso aqui não vai para infinito. É quando esse pedaço aqui zera. Porque se esse pedaço aqui zerar, tudo isso aqui zera, e aí o resultado fica só esse pedaço aqui. Então esse pedaço só zera, ou seja, isso aqui só zera quando c menos 1 é igual a zero. Que é a mesma coisa aqui, dizer que c é igual a 1. Então se o c for igual a 1, o que acontece? Se o c for igual a 1, eu vou ter... Então se o c for igual a 1, eu vou ter que o risco de θ d, vou colocar d1 aqui, d1, vai ser igual a... Então esse pedaço zero e fica só 1 ao quadrado que é igual a 1. Igual a 1. Então se o c é igual a 1, para qualquer x que eu coloco, para qualquer valor que eu coloque aqui, o risco máximo ele é igual a 1. Então nesse caso, dx é igual a 1 vezes x, ou seja, o c igual a 1, é o único procedimento onde o risco máximo não vai ser infinito. Porque para todos os outros valores de c, isso aqui não zera, e aí o máximo do risco vai ser quando o θ vai ser infinito. Então dx igual a x, ele é um procedimento minimax, ele minimiza o risco máximo. Então Cx é igual a 1 vai ser o procedimento que minimiza o risco máximo. Então tá aqui, né? Ele fez a conta, vocês podem dar uma olhada aí no livro se quiser também, né? Então esse seria o procedimento minimax.